E aí, meus amigos, depois de 3 meses, Ana Clara decidiu criar vergonha na Clara, é isso, criar vergonha na cara e voltar a produzir vídeo para esse canal. Então, hoje eu vou tentar fazer o capítulo inteiro, o capítulo 14. Se não der, eu faço tipo até aqui, até as fórmulas, e eu paro aqui em velocidade de propagação de meio elásticos. Ou se não, se eu estiver empolgada, eu falo até terminar o capítulo 14. E aí amanhã eu faço o capítulo 15, que é o de som. Então, primeiro, o capítulo 14 é sobre ondas, né? Então, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação ou distúrbio transmitido através do vácuo ou de um meio sólido. Só que vocês têm que ignorar essa palavrinha aqui, ó, vácuo. Por quê? Porque a gente vai estar se tratando de ondas sonoras, tá? E ondas sonoras, elas precisam de um meio para se propagar. Então, tipo, se a gente não tem nada, ela não se propaga, então não tem som, ok? Então, uma onda, ela precisa de um meio para se propagar, ok? Pode ser líquido, sólido ou gasoso. Toda onda, ela vai transmitir energia de um ponto para outro. Então, a gente vai ter o exemplo clássico, que é da corda, que esse desenho que vocês vão ver algumas boas vezes, tá? Vamos supor que um camarada, ele vai sacudir essa corda aqui. Então, ele sacode essa corda pra cá. E essa corda, ela vai causar um certo movimento. Então, a energia da corda, ela vai vir daqui e vai até esse ponto. E depois, ela volta. E assim sucessivamente, tá? Ela vai e ela volta, vai e volta. Tipos de ondas. Então, os tipos de onda, eles se classificam pelos tipos de propagação das ondas. Então, a gente tem as ondas do tipo mecânicas, que são ondas que se propagam em meios deformáveis ou meios elásticos. Vou explicar para vocês o que são meio elástico, tá? Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é o elástico. O elástico, imagina um elástico de cabelo, uma xuxinha, tá? Então, o que o elástico faz? Ele recebe uma perturbação e ele se desmonta, tá? Então, aqui é o elástico normal. Quando a gente perturba ele se desmonta e depois ele tem a mesma capacidade de voltar ao tamanho normal depois que acaba essa perturbação, ok? Então, isso é um meio elástico, tá? E por que líquidos são considerados meio elásticos? Quando a gente fala de líquido como meio elástico, a gente não está se referindo que, tipo assim, se eu colocar um copo de água aqui, deixa eu fazer um copinho bonitinho. Se eu colocar um copo de desinfetante aqui, tá? Que a água roxa não dá. Se eu colocar um copo de água aqui e eu derrubar esse copo, a água que tá aqui dentro, ela vai cair, obviamente, e ela vai voltar para dentro do copo? Não. Ué, Ana Clara, mas você falou que o meio elástico é um meio que ele consegue voltar ao seu tamanho original depois de uma certa perturbação. Exatamente, só que quando a gente está falando de líquidos em meio elástico, a gente está se referindo a moléculas. Moléculas, já viu esse vídeo? Moléculas. Enfim, então a gente está se referindo de moléculas. Então, é a capacidade da molécula, ela conseguir se expandir. Na verdade, um meio conseguir deformar esse líquido que tem moléculas. Então, as moléculas vão estar aqui, ó. E aí, essas moléculas conseguirem voltar ao estado normal. Vamos dar o exemplo mais clássico, que é o exemplo da água, tá? E na água, não. O exemplo da panela de pressão. Vamos desenhar uma panela de pressão aqui, bonitinha. Finge que tá bonitinha. Aqui a gente tem uma panela de pressão. Na panela de pressão tem um pininho aqui em cima. E aí, qual que é a função da panela de pressão? Essa água que tá aqui, que agora vocês sabem que isso aqui é uma água. Essa água que tá aqui, eu coloquei essa água aqui dentro dessa panela de pressão. Então, ela tá com água aqui. Só que por ser uma panela de pressão, vocês concordam que a pressão que tá dentro da panela de pressão, ela é maior do que a pressão que tá do lado externo do copo da água, que é menor? Pois é, exatamente. Então, isso da elasticidade de um líquido vai estar se referindo também à pressão. Porque, tipo, ele consegue voltar ao estado normal dele quando a pressão ela é demais. Vamos dar um exemplo aqui também.
Quem nunca ouviu falar sobre questões de panela de pressão explodir, né? Então, o que faz a panela de pressão explodir? A pressão aqui, ela é tão grande que as moléculas, eu sou idiota, as moléculas da água, elas ficam agitadas e elas vão batendo nas extremidades, nas pontinhas, querendo sair, porque esse arranjo não é o arranjo normal delas. O arranjo normal delas é estarem bonitinhas, assim, bonitinhas. Então, quando a pressão aqui aumenta, as moléculas tendem a querer voltar ao seu espaço normal. Então, isso que causa a explosão da panela de pressão. Então, quando a panela de pressão explodiu, as moléculas elas vão querer sair e voltar ao seu arranjo normal. Então, resumindo, quando a gente está falando de líquidos sendo meio elástico, a gente está se referindo mais à molécula do que à capacidade dele em si de voltar ao seu estado inicial, como foi o exemplo do copo de água que eu falei, tá? Então é isso. Então vou resumir aqui o que eu falei para vocês. Aqui, em líquidos, como por exemplo água, a elasticidade está mais ligada à organização molecular, ou seja, diretamente relacionada com a pressão, que foi o exemplo que eu dei da panela de pressão, tá? Então, ondas mecânicas, elas estão relacionadas a um meio elástico. E as ondas não mecânicas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas se propagam no vácuo, o que não é o caso das ondas sonoras, tá? Então, se a gente tem aqui o espaço, que ele não tem nada, uma onda não consegue se propagar aqui, porque não tem moléculas aqui no espaço para ela conseguir se movimentar. Então, a luz, ela é um exemplo de uma onda que ela consegue se propagar mesmo não tendo nada, não tendo nenhum tipo de molécula. Beleza, meus amigos? Aí, tipos de ondas, agora em relação à direção de perturbação, tá? Elas podem ser transversais ou longitudinais. Aqui tem um desenho de um menino bem bonitinho, né? Que ele pegou uma corda e ele prendeu numa extremidade, ok? Então, ele tá fazendo um movimento de assim, ó. Um movimento de onda mesmo, tá? A corda tá de boa, ele pegou a corda e fez um bagulho de assim, tá? E aí, a onda que ele gerou, fazendo esse movimento de levantar e abaixar o braço, vai se propagar até uma extremidade, porque vocês lembram que eu falei que a onda, ela vai e ela volta? Pois é, então ela precisa bater em um ponto. A onda, ela não vai para o nada, ela vai e depois ela volta pro ser humano aqui. E aí, essa onda que essa pessoa gerou, ela vai caminhando até essa extremidade com uma velocidade X, que não importa pra gente, nessa direção, na direção da paredezinha aqui. E aí a gente tem os termos importantes, tá? Que é o lambda. O lambda, ele significa o comprimento da onda. O que seria um comprimento da onda? É a distância mínima que uma onda tem para repetir o seu padrão. Então, aqui, o padrão dessa onda, ele se repete aqui, ó. Aqui a gente tem o começo e um lugar onde esse padrão se repete, tá vendo? Então, essas partes de cima aqui são chamadas de, deixa eu apagar, vale, de cristas. E embaixo é vale, mas é tudo a mesma coisa, tá? Se você quiser medir o lambda vindo de baixo até um outro ponto, até um outro vale, que eu não desenhei aqui, mas vamos supor que tá aqui, você consegue, tá? Continua sendo um lambda. Então é isso, um lambda, ele é a distância mínima que uma onda, ela repete o seu padrão. E a gente tem as ondas longitudinais, que ao contrário desse ser humano aqui, que ele balança a onda assim, que ele balança a corda e faz um movimento de assim, nas ondas longitudinais, a gente tem um movimento para frente. Então, essa mãozinha, ela não faz assim. A mão, ela joga para frente. Então, ela vai criando ondas para frente. Ok? Então, foi o que eu quis demonstrar aqui com a mola aqui. Essa parte mais escura é o movimento que ele fez, indo nessa direção, na direção da parede. Então, ele vai seguindo, ó. Essa onda que ele gerou, ele vai e ela volta. Aqui ele gerou um outro pulso, a onda vai e ela vai voltar. Beleza? Ok? Então, aqui eu coloquei como sendo lambda, porque aqui é um outro lugar onde essa mesma onda se repete, tá? Então, é a distância entre uma onda e outra. Eu não sei se isso aqui é relevante falar, acho que vocês estão mais interessados na questão da fórmula, mas
Mas é isso. Tipo, agora, tipo de onda em relação à propagação de energia. A gente tem as progressivas, que a perturbação ela vai se propagar por um meio, ou seja, cada ponto vai se mover temporariamente, né? E as estacionárias, que não se propaga, se forma quando uma onda vai em uma direção e outra vem em uma direção oposta. Então, aqui a gente tem uma linha aqui e uma... Não, por exemplo, a gente tem uma onda aqui e uma onda vindo dessa direção aqui, ó. Então, isso aqui forma uma onda estacionária, tá? Isso aqui eu vou explicar mais pra frente, pra vocês. Que é agora, que é a superposição, que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, vamos supor que a gente tem esse mesmo menininho aqui, esse mesmo camarada gerando esse impulso aqui. Então, tá fazendo um movimento de assim, até a parede. Vamos supor que a gente tem esse menino fazendo esse movimento de assim pra cá, e a gente tem um outro menino fazendo um movimento pra cá, ok? E a gente tem 3 tipos de ondas, de superposição. A gente tem esse primeiro tipo, que é quando uma onda, ela é menor que a outra. Uma é maior que a outra, né? A amplitude, que é o comprimento da onda, comprimento vertical da onda, ela é diferente. Então, aqui, ó, nesse caso da onda A, a amplitude é 1. Na onda A2, a amplitude é 2. Então, aqui é o tempo zero. Então, acabou de começar a perturbação. Conforme foi passando o tempo, quando o tempo 1 é maior que o tempo 0, ou seja, passou, sei lá, alguns segundos, essas duas ondas vão se chocar e vão somar as suas duas amplitudes. Então, aqui, a onda A1 era 1 de amplitude e a A2 era 2 de amplitude, somando 1 mais 2 dá 3. Beleza? É isso. Então, essas ondas elas vão se somar apenas quando elas tiverem comprimentos diferentes. Amplitudes diferentes. E aí, depois, cada um segue o seu caminho. Tá? Então, essa aqui que estava vindo para essa direção, vai continuar vindo para essa direção. Que é o que eu tô mostrando nessa imagem aqui, ó. A2 vindo para cá, A1 vindo para cá. E a gente tem a interferência destrutiva, que é quando a gente tem uma onda vindo para cima em uma direção e uma onda vindo para baixo em uma outra direção. Elas têm o mesmo tamanho. Tá? Vamos supor que a amplitude aqui seja 1 dos dois lados. Eu coloquei sendo x porque, tipo, qualquer valor. Mas vamos supor que seja 1. Quando elas se encontrarem em um determinado tempo, vocês concordam que meio que não tem para onde essas ondas irem? Então, uma linha que estava reta com uma onda vindo para cá e uma outra onda vindo para cá, essa onda não vai ter para onde ir. Então, vai fazer um movimento meio que para cima e para baixo. Vamos fazer um experimento. Peguem um barbante, um fio na sua casa. Estica ele nas suas duas mãos, e aí mexe o meio dele. Ele vai fazer um movimento de pra cima e pra baixo. Então, uma linha vai estar aqui, ele vai estar fazendo um movimento de assim, ó. Porque não tem pra onde a onda ir. Tá? Então, isso é uma interferência destrutiva. Aqui, a gente vai falar agora sobre onda harmônica simples, que isso aí é o que pega nesse capítulo de onda. Então, uma onda harmônica simples é o tipo mais simples de onda, que é esse tipo de onda que a gente viu aqui, ó. Esse tipo de onda que a gente viu aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma oscilação, a gente tem um lambda, a gente tem uma velocidade, a gente tem uma extremidade, a gente tem uma outra extremidade, a gente tem uma pessoa que faz a perturbação, enfim. Então, esse é o tipo de onda mais simples, que é as ondas harmônicas simples. Então, uma onda harmônica simples é que pode ser descrita por uma função senoidal, ou seja, a gente consegue resolver a equação da onda por seno ou cosseno. Seno sendo na lateral e cosseno sendo para cima, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é mais voltado para uma forma que é do W e aqui é pro K. Eu acho que é isso. Tá, mas não importa. Então, uma onda harmônica simples, ela consegue ser resolvida tanto pelo seno, tanto pelo cosseno. Ou seja, possui um formato regular e repetitivo.
Todas as ondas mais complexas podem ser construídas a partir dela, tá? Porque ela é uma onda simples, então ela forma todas as ondas mais complexas. Aqui, fazendo uma revisão da função seno, então, isso aqui... Ai, como é que eu vou explicar? Isso aqui são os radianos, tá? Eles são como se fossem os opostos do grau. Então, aqui a gente tá vendo que a gente tem numerozinhos com o pi do lado. Então, isso aqui são os radianos. São os radianos. Eles são o oposto do grau. Ah, Ana Clara, e como que eu faço para saber quantos radiandos é quantos graus? Fácil. Cada valor a gente diminui 90 graus. Então, aqui a gente aumenta 90 graus. Mais 90, mais 90, mais 90 e mais 90. 90 mais 90 180, 180 mais 180, 360. Então, 90 graus equivale a 2, a π sobre 2, né? Porque, como eu falei, cada radiando equivale a 90 graus. Então, é isso, tá? Então, aqui vai somando 90 graus e aqui vai diminuindo 90 graus. É isso. A função seno também, ela não oscila acima de 1. Então, ela vai entre menos 1 e 1. Então, não existe função seno que passe até, sei lá, o 3, por exemplo. Ok? Então, é isso aqui. Tá? Isso aqui a gente não vai usar muito, só se a gente precisar um dia converter π para graus. Só que a gente já sabe o macete que a cada radiando aumenta 90 graus. Então, 2π rad é igual a 360 graus. Ok? Por isso que tem... Depois eu explico. Droga. Depois eu explico. Aqui a gente tem também, mostrando pra vocês, ainda sobre a onda harmônica simples. Então, aqui foi o que eu falei pra vocês. Aqui a gente tem uma crista. E aqui a gente tem os vales, que são as partes mais profundas. E a gente, como eu falei, a gente consegue medir o comprimento de onda, o lambda, que é a menor distância onde a frequência de onda se repete, tanto por cima, pelas cristas, quanto pelo vale, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e falar que isso aqui é meu lambda, porque essa onda se repetiu nessa distância aqui. Assim como eu posso pegar aqui embaixo e falar que isso aqui é meu lambda, porque essa onda se repetiu nessa mesma distância. Tanto faz. A amplitude, que é esse A aqui, é a altura da onda. Ok? Então, a amplitude é a altura. Então, vamos supor que aqui, nesse gráfico aqui, essa onda, ela está batendo no, sei lá, 3. Então, a amplitude, ela vale 3. Então, é só um comprimento da onda. Aí foi aqui que eu falei. Amplitude é o deslocamento vertical máximo. O que é vertical, Ana Clara? Vertical para cima, horizontal pro lado. Então, o deslocamento vertical máximo, ou seja, qual é o máximo de altura que uma onda consegue ir? Essa é a amplitude. A gente tem o lambda, que é o comprimento, a distância entre dois picos consecutivos. Então, isso aqui seria um lambda. Acho que vocês já conseguiram consolidar essas ideias. E agora a gente tem as fórmulas. Essa daqui a gente não usa tanto, porque eu não lembro de ter visto o professor falar dessa fórmula aqui, mas é quando você quer descobrir o deslocamento vertical. O que é deslocamento vertical mesmo, Ana Clara? É o lambda. Só que você usa para descobrir o deslocamento vertical, se eu não me engano também, a fórmula do K, que é 2π sobre lambda. Ok? 2π é o que eu falei? Radiando. Para você converter radiando para graus, você vai somando 90 graus em cada radiando. Então, 2π equivale a 360 graus. É isso. Então, aqui, como eu mostrei para vocês, só comparando o tamanho do lambda com as porcentagens em grau aqui. Então, aqui a gente tem, esse símbolo aqui é o θ. Θ, tá? Ele vai indicar o deslocamento, é a mesma coisa, gente, do x, tá? Mesma bosta, mesma coisa. Então, aqui, ó,
O θ mede quanto a onda já andou em relação à posição inicial. Então, vamos supor que a gente tem essa onda aqui, ó. Vamos desenhar uma onda aqui bonitinha aqui. Vamos supor que a gente tem essa onda aqui. Desenhar um gráfico, né? Fazer a Ana Clara vai virar a gente aqui, ó. Desenhar um gráfico e uma onda aqui. Calma, deixa eu fazer meio bonitinho. Em um tempo X, um tempo 0, por exemplo, acabou de acontecer essa onda, ela está assim. Só que conforme for passando o tempo, vamos supor que o tempo seja, sei lá, agora o tempo é 2. A onda, ela já está aqui. Então, o θ, ele vai servir para a gente medir o quanto de distância andou daqui até aqui. Então, isso equivale a θ, tá? Então, quanto de distância andou no tempo 2. É isso, acho que eu consegui explicar bem aqui pra vocês. Aqui foi o que eu falei, está sempre radianos, então 2π rad equivale a 360 graus, porque os graus vai passando de 90 graus a 90 graus, a 90 graus, até chegar em 360. Se relacionarmos θ com a distância x e o comprimento de onda lambda, seguimos o desenho acima. Teremos aqui 2π rad equivale a lambda. É a mesma coisa, θ equivale a x, tá? Então, 2π rad, ele é o comprimento de onda. Isso aqui, ó, é lambda, mas também é 2π rad. E o tanto que a onda andou, que é essa distância aqui, em preto, ela é θ, mas também é x, ok? Então, é só a distância. Aqui, esse aqui não é útil, tá? É só pra mostrar que x equivale a 2π, porque 2π é igual a 360 graus, e θ é a mesma coisa que distância, tá? Então, é a mesma coisa. Essa aqui é aquela clássica forma que, se eu não me engano, é tipo... Acho que deve ser uma equivalente de velocidade igual a distância sobre o tempo, sabe? Porque θ equivale a distância. Eu acho que é um negócio parecido assim. Lambda seria... Não sei, acho que é uma coisa parecida com isso. A gente tem essa fórmula que, assim, Ana Clara, eu nunca usei essa porra aqui. Nunca usei. Mas a gente usa essa. Tanto é que esse aqui eu vou ignorar. Mas a gente usa essa, que vai estar mais pra baixo, que eu vou falar pra vocês, tá? Então, a gente vai ignorar essa fórmula por enquanto e vai falar das outras. Essa aqui vai ser pra gente determinar quanto tempo uma onda leva pra repetir sua sequência. Ou seja, em quanto tempo o lambda ele vai correr, ok? Então, pra gente calcular esse tempo, a gente vai pegar o tempo é igual a lambda sobre a velocidade. Por quê? Pra gente saber o quanto que uma onda, quanto é a distância de uma crista para outra crista, vai depender da velocidade que a onda vai estar andando. Então, é isso, tá bom? A frequência, a gente vai dividir. Essa fórmula aqui da frequência, eu nunca vi ninguém usando. A gente usa mais essa aqui, a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Ou seja, a frequência é igual a velocidade sobre lambda. É isso. É isso. Mas você pode usar essa aqui se você não tiver o lambda. A frequência, ela é dada em hertz. E é isso. Essa aqui é a forma que eu falei, que velocidade é igual a lambda vezes a frequência, ou seja, tem um nomezinho, tá? É vaca lambeu ferida. Lambeu, lambda, ferida, frequência, tá? Eu acho que eu vi a Sara falando isso e eu achei bom. Essa aqui também a gente não usa, mas olha só, isso aqui parece com o quê? Não parece com um bagulho que eu mostrei pra vocês lá em cima, ó? 2πx sobre lambda? Aqui, 2πx sobre lambda. Mais pra frente vocês vão ver que isso aqui é a fórmula do K, que é 2π sobre lambda, ok? Mais pra frente você vai ver isso aqui, tá? Então, basicamente, o que isso aqui
está falando. Mano, isso aqui, eu tô vendo que agora, percebi agora. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula que essa daqui. Por quê? Ó, a fórmula do K, como eu falei pra vocês, K é igual a 2π sobre frequência, sobre lambda. Ele vem acompanhado do X. Então, isso aqui cabe o K, certo? Porque isso aqui é a fórmula do K. Menos a fórmula do ômega, que é do W, é 2π vezes a frequência. Então, aqui cabe o W. Então, essa fórmula aqui, ó, Y é igual a seno de Kx menos WT. É essa fórmula aqui, ó. É essa fórmula. Essa fórmula é importante para a gente descobrir a equação de onda. Ou seja, quando as pessoas mais importantes, as pessoas zicas que entendem do assunto, que não é o meu caso, elas vão olhar e vão saber, nossa, que lindo, a onda vai estar nesse momento desse jeito, que bagulho lindo. Então, como a gente vai fazer, como eu já expliquei para vocês, como a gente vai fazer para calcular o K? O K, ele é igual a 2π sobre lambda. E o W, ele é igual a 2π vezes a frequência. Ok? É isso, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer, o K, ele já está dado num enunciado. Então, vamos supor assim, dada a equação de onda, sei lá, A, que equivale a amplitude. Dada a equação de onda que 2 seno é igual a, sei lá, 0,1x menos 2t, por exemplo, a gente consegue saber o lambda e a frequência. Por que a gente consegue saber o lambda da frequência? Porque no enunciado que eu falei, o K, ele vale 1 e o W vale 2. Ok? Então, a gente consegue saber a frequência, porque a gente tem o valor do W, a gente tem o valor do 2π, e a gente consegue saber o lambda e a frequência. Então, aqui, meus amores, vocês estão vendo que a gente tem dois tipos, a gente tem a mesma fórmula, só que o que muda é o sinal do meio. Um é mais e outro é menos. Ana Clara, qual que é a necessidade de ter dois sinais diferentes se é a mesma conta? Vou explicar para vocês. Essa fórmula aqui, a gente vai usar quando a onda ela está vindo na direção normal, ou seja, daqui para cá. Ok? Deixa eu só reforçar para vocês aqui. Amplitude, lambda. Ok? Só para reforçar para vocês. Então, quando a onda ela está vindo daqui para cá, a gente usa essa fórmula com o menos. Quando a onda ela vem na direção oposta, ou seja, daqui para cá, a gente vai usar essa aqui com mais, tá? Então, só reforçando para vocês novamente, amplitude e lambda. Ok? É isso. Então, aqui eu coloquei um exercício pra gente treinar juntas, né, meus amigos? Então, vamos treinar juntas. Olha só. A equação de uma onda transversal progressiva em uma corda é y igual a 20 seno, π 0,01x menos 2t, na qual x e y são medidos em centímetros e t em segundos. Determine a amplitude, comprimento de onda, velocidade e a frequência. Então, eu já fiz esse exercício, mas a gente vai fazer junto. Copiar. Deixa eu adicionar uma folha aqui. Adicionar página. AK. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício juntas. Ok? Primeiro, eu vou colocar a fórmula de referência, que é a fórmula que a gente usa para resolver, tá? Então, y é igual a seno Kx menos ou mais, tanto faz, mas a gente vai usar menos porque aqui tá falando que é menos, WT, ok? Então, essa é a fórmula de referência que a gente vai usar. Então, o exercício, ele tá querendo que a gente calcule a amplitude, o comprimento de onda, a velocidade e a frequência. Vamos lá. A amplitude, como eu falei pra vocês, ela é o A, certo? Então, quem está substituindo o A nessa fórmula aqui de baixo? O 20. Então, o 20 é a amplitude
ok? Aí você pode falar, Ana Clara, mas essa fórmula aqui que você mostrou, essa aqui tá muito diferente dessa, porque essa aqui tem π e essa aqui não tem π. Calma, meu pequeno gafanhoto, vou explicar pra vocês por que essa fórmula é igual a essa. Você lembra que eu falei pra vocês da fórmula do K e da fórmula do W? A fórmula do K é 2π sobre lambda. A fórmula do W é 2π vezes a frequência. Vocês estão vendo que nas duas fórmulas a gente tem o π? Sim? Então é muito mais fácil a gente pegar esse π, já que as duas têm, e jogar aqui na frente. E isolar. E aí depois a gente faz a distributiva desse π pra cá e desse π pra cá. Tá bom? Tá vendo? É a mesma fórmula. Então, vamos resolver essa questão junto, tá? A gente já sabe que a gente já achou a amplitude. Achamos a amplitude. Deixa eu fazer uma... Achamos a amplitude. Precisamos achar agora o valor do lambda, do comprimento de onda, porque o exercício está pedindo o comprimento de onda. Então, sabendo que essa fórmula é igual a essa, esse aqui é o K, porque ele está do lado do X. E esse aqui é o ômega, porque ele está do lado do T. Então, primeiro a gente vai calcular o comprimento de onda, o lambda. Então, a fórmula do K é igual a 2π sobre o lambda, ok? Como a gente já tem o K vale 0,01, é igual a 2, por quê? Porque o π que está aqui, ele já está isolado aqui na frente. Então, a gente não vai precisar usar o π, porque ele já está isolado. Então, vai ser igual a 2 sobre lambda. Quem está multiplicando, quem está dividindo vai passar multiplicando, vai ficar 0,01 lambda é igual a 2. E quem está multiplicando passa dividindo. Então, lambda vai ser igual a 2 sobre 0,01, ok? Então, esse lambda que estava multiplicando aqui, esse 0,01 que é o valor do K que está multiplicando, eu passei dividindo para cá. Virou isso aqui. Se você colocar na sua calculadora, lambda vai ser igual a 200. 200 o que, Ana Clara? 200 porquinhos? Não, 200 centímetros. Porque no exercício está falando que é em centímetros. Ok? Então, lambda deu 200. Já achamos o comprimento de onda. Ana Clara, e agora? O que a gente faz? A gente procura a frequência. Ana Clara, que fórmula que a gente usa para calcular a frequência? A do W. W é igual a 2π vezes a frequência. Temos o valor do W. W vale 2. É igual a 2. Por que você não vai colocar o π? Porque o π está aqui na frente. W é igual a 2. 2 é igual a 2 vezes a frequência. Quem está multiplicando passa dividindo para cá. Ou seja, a frequência vai ser igual a 2 sobre 2. Passei esse 2 para cá e isolei o F. F vai ser igual a 1 Hz. Por que Hz? Porque a frequência se mede em Hz. Ok? Então, essa é a frequência que a gente achou. Aí, Ana Clara, mas está pedindo agora para a gente calcular a velocidade. Você não falou de fórmula da velocidade. Falei sim. Lembra daquela fórmula da vaca lambeu ferida? E a gente já achou o lambda e achou a frequência? Pois é, para achar a velocidade agora é fácil. A gente vai copiar a velocidade, copia o valor do lambda, que é 200, vezes a frequência que a gente achou, que foi 1 Hz. Velocidade vai ser igual a 200. Tá vendo? Que não é complicado. É só a gente substituir os valores da fórmula no exercício. Então, a gente tem que mais saber... As fórmulas que a gente mais tem que saber mesmo é resolver isso aqui e essa daqui, ó, do K e do W. Beleza, meus chuchus? Então, esse deu o resultado. A amplitude deu 20, porque é o seno da amplitude, ou seja, seno de 20. O comprimento de onda deu 200 centímetros, a frequência deu 1 Hz e a velocidade deu 200 centímetros por segundo, tá? Porque no exercício está falando que está sendo medido em centímetros e o tempo em segundos. Ok? Então, esse foi o exercício. Aqui a gente tem outro exercício também que segue a mesma lógica, tá? Vamos resolver juntas também. Vamos copiar o exercício aqui. Copiar. E vamos resolver esse aqui também. Taca pra cá. É isso. Como eu falei, essa fórmula aqui é a mesma fórmula dessa aqui, ó. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui. Opa, foi mal.
Vai pegar essa fórmula, copiar e jogar pra cá. Porque essa fórmula e essa daqui são iguais, tá? São iguais. Então, vamos substituir o valor. Esse x aqui está do lado do k, então isso aqui vale k. Esse t está do lado do w, então isso aqui é w, tá? Então, como sempre, o exercício vai pedir pra gente calcular a amplitude, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda, que é o lambda. Então, a gente já consegue calcular tudo. Então, o primeiro que a gente consegue saber, que é o mais óbvio, é a amplitude. Aqui, ó, amplitude. Então, a amplitude vale 2. Agora, a gente vai calcular o K. Calcular o K não, calcular o lambda, né? Então, aqui, K é igual a 2π sobre lambda. Aí, Ana Clara, mas por que você não tirou o π aqui? Porque o π não tá isolado, mas se eu quiser eu posso isolar o π, mas eu não vou isolar. A gente vai resolver uma questão com π, ok? Então, vamos substituir o valor. K é igual a 0,628, que é igual a 6,28 vezes 10 a menos 1. Esse é o valor do K. Esse valor e esse valor são os mesmos, tá? Mas eu vou usar esse aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, K é igual a isso sobre 2 vezes π. Quanto vale π? Vale 3,14. Esse aqui dividido por lambda, tá? Então, vamos resolver. 0,628 é igual a 6,28, porque é π vezes 2 sobre lambda. É o mesmo esquema. Quem está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, 0,628 lambda é igual a 6,28. E quem está multiplicando vai passar dividindo do outro lado. Ou seja, também lambda é igual a 6,28 dividido por esse valor aqui. 0,628. Ou seja, lambda vai ser igual a 10, que eu joguei na calculadora. Então, lambda vale 10 centímetros, ok? Esse é o valor de lambda. Agora que a gente achou o valor de lambda, a gente consegue achar o valor da frequência, porque a gente tem o Wzinho aqui. Então, W é igual a 2π vezes a frequência. W a gente já tem, que vale 314, na verdade. 314 é igual a 2 vezes 3,14, que é o valor do π, vezes a frequência. Ou seja, a frequência é igual a 314 dividido por 6,28, porque é o valor de 2 vezes o valor de π, tá? Que dá 6,28. Fazendo essa continha aqui, vai dar que a frequência vai ser igual a 50. Então, a frequência equivale a 50 Hz, ok? Aí, Ana Clara, agora a gente precisa achar a velocidade. Não tem problema, porque meu pequeno gafanhoto. A gente já achou. Velocidade é igual lambda vezes a frequência. Temos lambda, temos a frequência, temos a velocidade. Velocidade é igual a lambda, que é 10, vezes 50, que foi o valor da frequência. Ou seja, a velocidade equivale a 500. 500 o que, Ana Clara? 500 centímetros por segundo. Ok? Então, esse foi o resultado daquela equação que a gente fez. Segunda equação que a gente fez. Isso aqui tá errado, porque a Ana Clara fez bosta, tá? A Ana Clara coisou, mas eu vou arrumar isso aqui depois. Ai, não sei se eu falo disso. Tem muita coisa ainda? Tem. Eu acho que isso aqui eu vou deixar pra falar pra depois. Deixa eu ver. Velocidade de propagação em meios elásticos. Vou falar disso aqui, mas tipo, isso aqui eu já expliquei, né? Que é um meio elástico, é um meio que ele consegue voltar ao seu lugar, ao meio, que ele tem uma posição inicial, e depois que ele é perturbado, ele aumenta de tamanho, ou ele muda a sua organização,
e depois de um tempo ele consegue voltar ao seu tamanho normal, tá bom? Então isso é o meio elástico. Isso que faz esse redondo virar esse redondo aqui é as forças restauradoras, que são as partículas que fazem o elástico voltar a ser ele mesmo, entendeu? Consegue fazer ele voltar a ser ele mesmo, sem precisar de nenhuma força externa, apenas a força restauradora. É isso aqui é a continha que a gente fez. E aqui a gente tem as fórmulas nos meios elásticos, tá? Então, essa aqui é a fórmula que eu considero mais importante para nós, uma das mais importantes para nós, porque aqui ele te dá tudo, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem vamos desenhar, tá? Tudo funciona no desenho. Vou pegar até de lápis. Vamos desenhar uma corda. Aqui a gente tem uma corda. E a gente quer saber qual a velocidade que uma onda ela consegue se propagar nessa corda aqui, tá? Mas para essa onda ela conseguir se propagar com uma certa velocidade, vai depender da força que essa corda ela está sendo recebida. Então, por exemplo, no caso de um violão, deixa eu pegar a imagem de um violão. Cá. Num caso de um violão, a gente tem que concordar que... Vou pegar uma cor diferente, uma cor... Ai, que feio esse azul. Não gostei desse azul. Olha que legal, mano. Vamos usar um rosinha, tá? Então aqui, a gente tem uma corda de um violão, que ela está sendo esticada, certo? Ela tem um comprimento que não é relevante pra gente agora, vai ser relevante em meios vibrantes. Comprimento a gente dá em L, tá? Então ela tem um comprimento L, ou seja, um comprimento X aleatório. E aí ela está sendo tensionada, ou seja, ela está presa em um lugar, que é a presilha daqui, com uma determinada força, tá? E aí, dependendo da força que essa presilha está fazendo para segurar a corda, a onda ela consegue passar de maneira diferente, fazendo um som diferente. Ok? Então, vamos fazer um outro experimento. Se você pegar a sua xuxinha de cabelo, esticar e mexer no meio dela, ela não vai fazer um som diferente. Mas se você fizer uma força maior dos dois lados e puxando ela mais pro lado, ela vai fazendo um som diferente conforme a sua força vai variando. Ok? Então, é isso que acontece no violão. Então, conforme a força que a gente tem aqui, que a presilha faz na corda, a onda ela tem uma velocidade diferente. Se a onda ela tem uma velocidade diferente, ela vai ter também uma frequência diferente. Se ela tem uma frequência diferente, a onda ela pode ser ou aguda ou grave. Ou seja, altos hertz ou baixos hertz também. Ok? Então, depende da força que a presilha está fazendo numa corda de determinado tamanho e determinado peso para a onda conseguir fazer aquele som bonitinho que a gente conhece. Voltando aqui, então, depois que vocês já entenderam a fórmula, então, ela é calculada pela tensão, a velocidade. Ela é calculada pela tensão, ou seja, a força. A força é medida em newtons. E esse mzinho aqui, que é a densidade linear. A densidade linear, ela é medida por quilos por metros. Ana Clara, como assim? Como assim? Ela tem 2 bagulho de medida. Exato. Então, se vocês estão vendo que ela é medida por quilos por metro, vocês concordam que esse mzinho, ele vai ser igual a massa sobre a largura. A largura não, o comprimento, que é L, comprimento. Vocês concordam? Pois é, então vamos supor que essa corda, ela tenha, sei lá, 0,5 quilos, ok? E ela tem um comprimento de 2 metros. Então, vamos substituir. Mzinho é igual a 0,5 sobre 2. Vamos fazer a conta de quanto dá. Mzinho vai valer 0,25. 0,25 o que, Ana Clara? Se a gente fez quilos sobre comprimento, vai ser quilos sobre metros, né? Que é comprimentos.
Então, o M vai valer 0,25. Nesse caso aqui, a gente pegaria esse 0,25 aqui e colocaria aqui, tá? Ok? Então, isso aqui, tipo, tudo o exercício vai te dar. Ou ele vai te dar já o valor do M em quilos por metro, ou ele vai te dar valor separado, que foi o caso que eu dei aqui. Que uma corda, ela tem 0,5 quilos com um comprimento de 2 metros, entendeu? Isso aqui, eu vou acreditar que ele não vai cobrar, porque eu não vi essa conta em lugar nenhum. A gente tem também meios dispersíveis, né? Que são formas de viagem de frequência em coisas que eles... Cara, como que eu vou explicar? Que eles não alteram não alteram a onda, não alteram o formato da onda. Então, se a onda ela tá assim, ela vai continuar assim, independente do que acontecer, sabe? Independente. Ok? E é isso. E a gente tem os meios dispersíveis, que a onda ela vai se deformar conforme for passar um tempo. Então, já tem um exemplo perfeito, tá? Exemplo perfeito. Vamos supor que a gente tem... Cara, eu adoro o copo de água. Vamos supor que a gente tem um copo de água aqui, aquela água roxa que eu desenhei pra vocês, e a gente tem uma onda sonora, que ela tá vindo aqui, ó. Só que quando ela chegar aqui no copo, ela não vai mudar, ela vai continuar igual. Então, isso aqui é o meio não dispersível. Não dispersível. Em meio dispersível, a gente vai ter o mesmo copo de água roxo. Só que quando uma onda ela quiser passar por aqui, ela vai ficar tilt, ela vai meio que se deformar, entendeu? E depois ela continua o seu bagulho normal. Então, isso são meios dispersíveis e meios não dispersíveis. Isso aqui eu acho que não é importante. Aqui o tipo de exercício que eu falei pra vocês, tá? Então, aqui ele deu aquele Mzinho, que é a densidade linear. Então, ele deu o Mzinho, eu coloco esse Mzinho aqui. Lembrando que esse Mzinho, ele está em quilos por metro, tá? Então, vamos supor que o exercício, ele te deu em, sei lá, que o negócio, ele vale 5 gramas. Você tem que converter 5 gramas para metro, então vai ficar 0,05 quilos. Eu acho que é isso. Você converte ele para quilos. Não pode ser gramas. Se ele te deu em gramas, você converte em quilos. Se ele te deu em centímetros, você converte em metros. Então, porque é em quilos por metro. Então, é isso. A gente só substitui o valor, né? A tensão é de 30 newtons. Então, a gente colocou a tensão aqui. O Mzinho aqui. Fez a divisão, achou o valor e faz a raiz da velocidade do negócio, que vai dar 44,7 metros por segundo. Ou seja, 44,7 metros por segundo é a velocidade que uma onda viaja quando a gente tem um comprimento de 0,015 metros, uma densidade linear de uma corda de 0,015 metros, né, por peso, com uma força de 30. Então, a gente tem uma corda aqui, a gente tem uma presilha aqui, aplicando uma força de 30 newtons, e a gente tem aqui, que essa corda aqui, o Mzinho dela aqui, vale 0,015, ou seja, que é quilos por metro, tá? Então, a velocidade que a onda vai viajar nessas condições, de uma tensão de 30 newtons, e essa densidade linear, vai ser de 44,7 metros por segundo, ok? A gente, acho que é isso, sabe? Meio que não tem muita coisa pra falar, esses exercícios eu já fiz. Tem isso das harmônicas, né? Esse das harmônicas eu vou deixar pra falar amanhã, quando eu chegar da escola. Aí eu já gravo o vídeo e eu termino o capítulo 14, e aí eu inicio o 15. Ah, não, acho que dá pra terminar o 14. É porque eu tô indo, porque mora gente comigo. Ana Clara está falando já, assim, ininterruptamente há 50 minutos. E, mano, eu ganhei um chá, a Beatriz. Ela me deu um chá importado que é de blueberry com framboesa e não sei o que. E tá uma delícia. Tá gelado já. Inclusive, ontem, achei bem interessante. Eu vi um vídeo de um cara que ele fez um café. E aí o café dele esfriou muito rápido. Ele tá falando, mano, qual a velocidade de esfriamento do café? A velocidade de esfriamento do café vai depender da temperatura ambiente.
e da temperatura do café. É incrível, incrível. É só um fato curioso que eu achei, que eu quis compartilhar pra vocês, porque conhecimento não dá pra ficar retido, né? Calma aí. Pronto, como eu falei, conhecimento não pode ficar retido, a curiosidade, ela é boa, tá? Esses exercícios aqui são mais exercícios do mesmo que eu tava fazendo, de tensão, de achar lambda, de tudo, ok? É isso, mas se vocês quiserem eu posso mandar esse meu PDF pra vocês. Então, vamos falar sobre as ondas estacionárias. São formadas quando duas ondas progressivas da mesma frequência e amplitude se encontram viajando em sentidos opostos. Então, a gente tem uma onda aqui, ó. A gente tem uma onda aqui de uma frequência de, sei lá, 40 Hz. Ai, calma, que eu fiz bosta aqui, ó. Esqueci que são duas ondas. Então, a gente tem uma onda com uma frequência de 40 Hz. F é igual a 40 Hz. E a gente tem uma outra onda vindo desse lado aqui de 40 Hz também. 40 Hz e amplitude a mesma. Vamos supor que a amplitude ela seja de, sei lá, cara, a amplitude dessa onda aqui é 1 centímetro, a amplitude dessa onda aqui também é 1 centímetro. Ok? Então, isso são ondas estacionárias. Elas não transportam energia de um ponto para o outro, ela cria pontos fixos que não se movem e outros que oscilam com amplitude máxima. Exemplo, uma corda de violão presa em duas extremidades. Se tocamos na corda, vão aparecer regiões que vibram muito e outras que praticamente não se movem. As regiões que praticamente não se movem vão ser as regiões que estão mais perto da presilha, aquele negócio que prende a corda do violão. Então aqui a corda vai balançar bastante. Aqui ela quase não vai mexer, porque aqui ela tá num ponto meio que máximo de tensão, que é na presilhinha aqui. Pontos principais. Então aqui, uma corda presa em duas extremidades, vamos imaginar o lúdico de vocês. Aqui a gente tem uma corda de violão presa em uma basezinha, presa em outra basezinha. Aqui a gente tem um nó. Esse nó significa que é realmente um nó? Não, só significa que ele tá preso em outro lugar, ok? Que ele tá preso em um lugar. O ventre é a parte que balança, é a parte que vibra, que mexe, que se você colocar a sua xuxinha no dedo e balançar o meio dela, o ventre que vai mexer, tá? Então o ventre é a partezinha do meio. Se a corda tem comprimento L e é fixa nas extremidades, o número de nós e ventres determina o modo da onda. E a condição, corda presa, de contorno faz com que sempre haja nó em cada extremidade. Então aqui, vamos falar sobre os harmônicos agora. O primeiro harmônico, eu pedi pro chat me explicar, só que ele não explicou. E eu interpretei do meu jeito que a quantidade de harmônico é a quantidade de ventres que tem. Então aqui, primeira harmônica, a gente tem um ventre. Tem uma distância L, que é a distância do nó principal até a distância do ventre, tá? Então, lambda 1 é igual a 2L. Isso aqui eu não sei explicar porquê, mas pergunta pro chat que o chat ajuda vocês, tá? Segunda harmônica é a quantidade de ventres também que eu falei. Então, a gente tem um ventre, dois ventres. Consequentemente, a gente tem um nó novo que apareceu aqui na corda. Olha só, tem um novo nó. Fora os outros nós que a gente tinha aqui, tá? Que tá preso. Terceira harmônica, a gente vai ter quantos ventres? Oh, meu Deus, 3 ventres. Ok? É isso, gente. A fórmula de calcular a frequência, aqui é legal, ó. Legal explicar. Se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Por quê? Vamos desenhar uma ondinha aqui, ó. Deixar bonitinho. Vamos supor que esse lambda aqui, ó. Não, vamos supor nada. Isso aqui é um lambda, certo? É de um pico até outro pico. Se o lambda ele é curto, a frequência, que é a quantidade de oscilações por segundo, ela vai ser maior, porque vai ter mais onda junto. Então, a ondinha, vou tentar explicar de novo. Ó. Aqui o lambda é maior, então vai ter pouca onda
em pouca oscilação em 1 segundo. Aqui, como a distância entre um pico e outro é menor, vai ter uma frequência maior, porque vai ter muita oscilação. Muitos lambidazinhos. Aqui vai ter pouco lambidazinho. É isso. Transporte de energias em ondas. A gente pode... é sempre tudo a mesma coisa. Tipo assim, uma onda, ela encarrega no movimento de outra... Ela faz uma sequência de movimentos. Então, é tipo um dominó, tá? Então, a gente tem um dominó aqui. Outro dominó. A gente tem outro dominó aqui. Se a gente perturba esse dominó aqui da frente e ele cai, ele vai cair e vai derrubar esses dois consequentemente. Ok? Derruba esses dois dominó, porque esse foi perturbado e esse quer perturbar os outros dois também. Tá vendo? Óbvio que assim, não é o jeito mais didático de explicar, mas isso aqui, mano, eu não lembro se cai. Acho que não cai na prova, não. Dissipação é a transferência, não seria transferência de energia, mas tipo, seria a energia meio que fugir. É isso. Eu acho. É isso, gente. A gente tem as fórmulas de intensidade. Que é a... Como eu vou explicar? O que é intensidade? Intensidade é intensidade. Você sabe o que é intensidade. A intensidade, ela vai ser igual a energia sobre a área vezes a variação do tempo, tá? Então, vai ser usado quando a gente não há dissipação de energia. Então, se não há dissipação de energia, a gente usa essa fórmula. Essa fórmula aqui, mano, eu acho que raramente a gente vai usar, tá? É que, cara, eu já tô falando assim há 1 hora sem parar, então eu estou cansada, tá bom? Essa aqui é a fórmula clássica de intensidade. Então, a intensidade é igual a potência sobre a área. A área é o local, a potência é quão forte essa intensidade é. Essa aqui é interessante. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula que essa. Só que a diferença dessas duas é que essa daqui é quando a gente tem em questão de tipo de explosão. Então, vamos supor que a gente tem uma bomba. Vamos desenhar bonitinho aqui, ó. A gente tem o Sol aqui. Tem o Sol. E a gente tem uma bomba aqui, ó. Essa bomba, ela explodiu. E quando ela explodiu, ela gerou uma energia igual para todos os lados. Então, a energia, ela é igual para cá, ela é igual para cá, igual para cá, igual para cá. Opa, se ela é igual para todos os lados, o que ela forma? Um círculo. Se ela forma um círculo, a gente vai achar a área, né, de explosão, a área de intensidade vai ser a área do círculo, que é 4πr², tá? Então, a gente vai calcular isso se falar que foi uma explosão igual para todos os lados. Ok? Essa aqui, cara, comparar a intensidade de diferentes negocinhos. Acho que essa aqui vai dar pra mostrar melhor no capítulo 15. Essa aqui é legal também, né? Que é quando, tipo assim, ela fala assim, uma bomba de intensidade de 1 vezes 10 a menos 2 watts por minuto, watts por metro quadrado, explodiu em uma distância de, sei lá, 2 metros. Qual a intensidade que essa onda vai causar em uma distância de 7 metros, por exemplo, entendeu? Então, eu descobri uma forma, um jeito fácil de fazer essa conta que eu descobri recentemente. Que em vez de a gente fazer isso tudo aqui, a gente vai pegar esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar I1 vezes D1 ao quadrado vai ser igual a I2 vezes D2 ao quadrado. Então, vamos substituir os valores que eu inventei aqui. 1 vezes 10 a menos 2 vezes D1, 7, vezes 2 é igual a I2, que eu não sei, vezes 7, que eu coloquei aqui agora. Vai ficar igual a I2, vai ser igual, vou colocar ao quadrado, né, gente? Sem noção. Então, I2 vai ser igual, não importa, eu não quero fazer a conta, cansei. Mas, tipo assim, vocês conseguem resolver essa conta só fazendo esse vezes esse vezes esse.
Amanhã eu explico, eu tô muito cansada já, meu Deus. Então aqui tem um exercício que eu fiz. E aqui a gente já passa pro capítulo do som. Sinto muito, gente, se essa aula ficou cansativa depois de um tempo, tá? Porque eu também me canso. Mas é isso, depois de 3 longos meses sem gravar vídeos, eu voltei. Vou ver se... Óbvio, vou ver não, né? Amanhã eu vou terminar o capítulo 15 e vou ver se eu consigo gravar conteúdo sobre as outras matérias, né? Porque a gente não acha conteúdo assim. Então eu vou tentar gravar. Não que a Ana Clara esteja sabendo tudo do mundo, né? Longe disso, mas eu posso tentar. É isso, gente. Estudem. Qualquer coisa me pergunta. E tamo junto.